Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor do IFMG Campus Congonhas e serei o professor de vocês nesse curso. Tenho doutorado na área de estruturas, mestrado na área de estruturas e construção civil, especialização na área de formação profissional e técnica, experiência na área de modelagem em BIM, planejamentos de obras de forma geral, planejamento como IS Project, gestão de projetos. Na aula de hoje, nós apresentaremos o projeto que a gente pretende desenvolver, né? Nós modelaremos um projeto estrutural a partir de um projeto arquitetônico. Então, a gente vai mostrar então o resultado, né, do que a gente pretende alcançar nesse curso. A gente vai mostrar então o processo de inserção do arquivo de arquitetura dentro de uma template, de um modelo estrutural, por meio do processo de vinculação. E a gente vai preparar esse arquivo, então, para fazer a modelagem das fundações. Bom, para modelar essas estruturas de concreto, a gente vinculou o projeto de arquitetura, né? E com esse vínculo nós deixamos os elementos transparentes, né? Com uma certa transparência, para que a gente pudesse visualizar, né, os elementos da estrutura. Então, os elementos de arquitetura estão aqui para a gente poder comparar, fazer a compatibilização. A gente pode fazer isso quando a gente faz um vínculo, tá? A gente vai ocultar aqui a arquitetura para mostrar então a estrutura. Então nós modelamos, começamos modelando o terreno, as escavações do terreno, e aí nas escavações nós fizemos os lastros, né? E depois dos lastros viemos com as fundações, com as vigas baldrame, né? Modelamos então os pilares, modelamos as vigas, né? Modelamos as lajes, as armaduras deles todos. E no final, criamos as vistas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, e a gente fez também a modelagem de uma escada aqui e modelamos a armadura, né? E nós temos aqui um modelagem 3D também da estrutura. Então, a gente fez uma modelagem onde a gente pode visualizar, né, com todos os elementos aqui de concreto de forma transparente. A gente tem aqui o detalhamento das armaduras, desde as fundações, as armaduras de fundações, as armaduras dos pilares, as armaduras das vigas, né? As armaduras das lajes, tanto as armaduras positivas quanto as armaduras negativas. Então, a gente tem todas elas detalhadas aqui. E fizemos também o detalhamento de uma escada. Então, a gente mostrou aqui o processo, né, de modelagem de uma armadura de uma escada, né? Com esses elementos modelados, a gente criou diversas vistas, né? Depois eu vou mostrar para vocês lá nas folhas de impressão essas vistas. Então, nós vamos descer aqui, eu já vou mostrar essas vistas já nas folhas aqui. Então, nós criamos aqui uma folha onde a gente detalhou, né, fizemos as vistas, as plantas de locação das fundações, as plantas de formas, todas elas detalhadas. Fizemos aqui um detalhe da estrutura tridimensional, com os níveis, né, para a gente poder conseguir avaliar. Aqui nós fizemos o detalhamento das fundações, e aí esse detalhamento de fundações nós fizemos também os quadros, né, de resumo de materiais, tanto concreto e forma, quadro de ferros, quadro resumo, né, de ferros. Fizemos também na folha 2 aqui o detalhamento de pilares. Então, todos os pilares detalhados, né, desde as fundações, né, com as seções, as armaduras detalhadas. Aqui também fizemos o quadro resumo de materiais, quadro de ferros, quadro resumo, e o quadro resumo de ferros, né? Detalhamento de lajes, também tudo feito aqui, tanto com as armaduras positivas quanto as armaduras negativas. Da mesma forma, fizemos o quadro resumo de materiais e o quadro de ferros. A gente vai mostrar esse processo, né? E aqui na folha 3 nós fizemos também o detalhamento das vigas. Então, todas as tipologias de vigas, né? A gente fez o detalhamento delas, né? Todo o detalhamento completo. E a gente mostra também, né, o processo aqui de montagem do quadro resumo de materiais para essas vigas, tanto o quadro resumo quanto o quadro de ferros. Bom, e para a gente organizar esse quadro, nós temos aqui diversas tabelas, né? Então, nós temos aqui umas tabelas
que eu chamo aqui tabela de estruturas, que são as tabelas que eu inseri aqui, tá? São as tabelas que são feitas, elas vão fazendo os cálculos automatizados à medida que a gente vai modelando, tá? E a gente também tem aqui um quadro, uma tabela que chama levantamento de serviço. Então, nós fizemos todos os levantamentos de serviços para montar a nossa planilha orçamentária. Então, nós viemos aqui com escavação de valas, compactação de vala, lastros, as armaduras, tanto de fundações dos demais elementos, o concreto e as formas dos demais elementos. E com essas informações em mãos, a gente conseguiu então montar a planilha orçamentária, completar a nossa planilha orçamentária com os quantitativos aqui referentes à infraestrutura, tanto escavações, apilamento de fundo de valas, lastro, né, armaduras, formas, concreto, quanto também para estruturas. Então, nós separamos aqui o que é de pilares, o que é de vigas e o que é de lajes aqui. Bom, a gente está aqui na tela inicial do Revit e nós vamos então, o procedimento correto é sempre esse aqui, a gente, em vez de abrir a template direto e novo, né, e criar um novo projeto, porque aí você consegue salvar como projeto. Então nós vamos aqui em novo, nós vamos pegar aqui modelo estrutural, vamos procurar, né, o modelo. Então vou procurar aqui a minha template. Bom, minha template está aqui, eu vou abrir ela. Ok. Bom, estou com o arquivo aberto aqui, agora eu vou salvar ele com o nome, tá? Então a gente precisa fazer sempre isso. Então salvar como projeto. E aí eu vou chamar aqui, vocês colocam o nome de vocês, vou colocar aqui projeto estrutural Joel. Vou salvar. E a gente agora pode iniciar o processo, né, de modelagem. Bom, aqui nós vamos trabalhar de uma outra forma, né, que é importante vocês sempre lembrar o processo. Nós vamos trabalhar aqui com um vínculo, tá? O que é um vínculo de Revit? Eu vou incluir dentro desse projeto estrutural o meu projeto arquitetônico, ou seja, eu vou vincular ele aqui no projeto estrutural. Lembrando aqui, quando eu vinculo alguma coisa, o caminho que eu indicar para esse arquivo vinculado, o programa vai sempre procurar esse mesmo caminho. Então, se vocês, por exemplo, estiverem trabalhando em outro computador, se vocês tiverem salvado esse arquivo em outro lugar, sempre que vocês forem abrir esse arquivo, vocês têm que fazer download, vocês têm que dar o caminho, indicar o caminho onde esse arquivo vai estar vinculado, tá? Qual a vantagem de trabalhar com vínculo? É que se você precisar de alterar o arquivo original, automaticamente esse arquivo vai ser alterado aqui. Então nós vamos vir aqui inserir, vincular Revit, tá? E aí eu vou procurar aqui o meu projeto, que eu vou estar trabalhando com ele. Então eu vou trabalhar aqui com esse projeto base. E vocês vão vincular o projeto arquitetônico de vocês. Então, já está vinculado aqui, tá? É importante você centralizar ele aqui. Depois de centralizar, vocês vêm aqui e fixa ele para ele não sair da posição, tá? Outra coisa importante. Precisei novamente de... o vínculo não está correto. Você pode vir aqui em gerenciar vínculos e você pode aqui, clicando aqui, você pode recarregar ele se o caminho, se ele não estiver aparecendo, né, recarregar, mas aí ele vai buscar esse caminho que está aqui. Se você não encontrar caminho, você pode vir recarregar e mostrar onde ele está, tá? E se você quiser, por exemplo, assim, se esse arquivo, vamos imaginar, você está trabalhando com esse arquivo e você percebeu que tem que fazer uma correção lá no arquitetônico. Se ele estiver vinculado aqui, você não consegue abrir, tá? Então você pode descarregar ele temporariamente para você fazer as modificações necessárias, você salva e você então carrega. Outra coisa importante, para você vincular esse arquivo, ele não pode ter sido salvo como modelo, ele tem que ser sido salvo como projeto. Então, se você for tentar vincular e não estiver aparecendo, é porque o seu arquivo não foi salvo como modelo. Então, você tem que fazer aquele procedimento que eu fiz antes aqui, novo projeto,
e aí projeto arquitetônico, aí você carrega o seu projeto que foi salvo como modelo e salva ele como projeto, que aí você vai ter a opção, a partir do momento que você salva ele como projeto, você vai conseguir vincular ele. Aqui, então, você pode adicionar novos vínculos ou remover o vínculo, tá? Então, o procedimento é sempre esse aqui, vim aqui, gerenciar vínculo. Bom, outra coisa importante, quando você vincula o arquivo aqui, você tem que conferir se os níveis estão batendo. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, olha, o meu projeto arquitetônico aqui, os vínculos são esses aqui, ó, piso 1, piso 2, né, telhado, os vínculos são os níveis, né, que eu criei lá na arquitetura. E os níveis aqui do meu template são esses aqui, tá? Então eu tenho que fazer aqui um alinhamento desses níveis para que eu possa trabalhar. Então vocês vão alinhar, o de vocês pode não estar exatamente igual ao meu aqui, né? Mas vocês devem alinhar. Então para alinhar, você vai vir aqui modificar, usa o comando alinhar, a referência então do nível 1 vai ser o piso 1, cliquei nele aqui, alinhei. Posso bloquear se eu quiser que não saia da posição. A referência do nível 2 vai ser o piso 2, clico nela, venho aqui, assomo, bloqueio para não sair da posição. E eu tenho aqui um terceiro nível, que é um telhado na arquitetura, e aqui eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em ESC aqui para sair do comando alinhar, vou vir aqui arquitetura e vou criar um nível. Então, eu vou vir aqui, posso já criar um nível exatamente em cima aqui, tá? E aí, aqui ele está chamando de nível 4, eu vou chamar aqui de nível 3, tá? E aí, tá alinhado com esse aqui. Posso, da mesma forma, bloquear também para que ele fique nessa posição aqui, tá? Bom, aqui, se vocês estiverem trabalhando com um projeto com 2 níveis apenas, então vocês vão estar com só isso aqui, vocês não vai ter o terceiro nível aqui, tá bom? Depois de feito isso, eu posso fechar essa janela e agora a gente vai começar a trabalhar aqui, tá? Inicialmente, vocês vejam aqui que as paredes não estão aparecendo. Por que elas não estão aparecendo? Porque a minha vista aqui ela está voltada para a disciplina estrutural. Então, nós vamos voltar ela aqui para a arquitetura temporariamente. Vou aplicar, minhas paredes vão aparecer, tá? E aí eu consigo aqui, então, agora, definir o posicionamento dos meus elementos, tanto as vigas como os pilares. Bom, antes da gente definir, então, o posicionamento de vigas e pilares, né, é importante a gente saber qual critério é utilizado para essa definição. Então, normalmente as vigas elas são utilizadas para dar apoio às paredes e às lajes, tá? E os pilares são definidos para dar apoio às vigas, né? Normalmente é isso. Então, nós temos aqui as vigas apoiadas em pilares, né? E as lajes apoiadas em viga, tá? E também, aqui no caso, as paredes estão apoiadas nas vigas. Então, como no piso inferior, na parte de fundações, nós não temos lajes, né? Normalmente a gente tem aqui pisos não estruturais. Então, nesse caso, eu posso considerar que as vigas vão ser definidas para apoiar todas as paredes. Ou então, eventualmente, alguma escada, algum elemento que precisa de apoio, eu preciso colocar uma viga também. Quando é um local que tem laje, né, a gente pode fazer a laje apoiada sobre as paredes apoiadas sobre as lajes. Se a laje for maciça, se for pré-moldada, segue a mesma regra aqui, tá? Então a gente vai definir vigas em todo posicionamento onde tem pilares, onde tem paredes, né? E nós vamos definir os pilares nessas posições aqui para a gente apoiar essas vigas, tá? Então, para a gente definir, então aqui nós já temos o posicionamento de vigas e pilares, a prévia, né, do posicionamento. E a gente precisa definir também o processo de escavação, ou seja, a preparação do terreno para receber essa estrutura. Então aqui nós estamos mostrando em corte aqui como que vai ser o esquema de escavação para as vigas. Então nós vamos aqui ter a viga, né, em corte. A gente vai trabalhar com a viga aqui de 23 por 30, a largura dela é 23 por 30, as vigas inferiores, tá?
E vamos deixar um espaço aqui de 5 centímetros de lado aqui para a gente colocar as formas, tudo bem? Então, a forma do lado de cá, uma forma do lado de cá. E aqui embaixo, né, a gente tem o lastro que a gente vai preencher o fundo. Então, nós vamos colocar aqui 5 centímetros de lastro. Depois a gente vai falar da armadura. Agora a gente vai falar não. As fundações, nós vamos trabalhar com fundações de sapatas de 80 por 80. Vamos deixar também 5 centímetros de lado aqui, né? Então, nesse caso aqui, o nosso lastro vai ter que ter 33 centímetros, né, de largura. E aqui o nosso laço vai ter 90 centímetros de largura, né? Aqui a nossa escavação, aqui nós vamos trabalhar então com uma escavação de 35, né? Essa escavação ela vai ser feita automaticamente, né, pelo programa. Então nós vamos implantar o nosso lastro aqui na altura de 30 centímetros abaixo do nível zero. E aqui nós vamos implantar nosso lastro a 1,50 m abaixo do nível zero. Tá? Depois a gente vai falar em detalhes do transpasso do pilar e assim por diante. Bom, então nós vamos começar a fazer a marcação das nossas vigas. Então, para isso, nós vamos vir aqui anotar linha de detalhe. Vamos pegar aqui uma linha tracejada, tá? Para a gente pegar como referência. Então, eu vou reconhecer os eixos dessas vigas aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, reconhecer o eixo dessa viga, reconhecer o eixo dessa, o eixo dessa. Vou reconhecer o eixo dessa aqui. Vou reconhecer o eixo dessa. Vou reconhecer o eixo dessa. Aqui depois eu vou aparar, né, para chegar até aqui. Vou reconhecer o eixo dessa. Então, eu reconheci os eixos todos aqui. Então, eu vou vir aqui aparar para essa viga chegar até aqui. E vou aparar também aqui. Lembrando de aparar, você sempre clica na parte que você quer que permaneça. E agora nós vamos, então, ou seja, debaixo de todas as paredes nós já definimos o posicionamento de vigas. Então, nós vamos fazer agora as marcações de pilares para dar apoio a essas vigas. Então, para isso, nós vamos vir aqui anotar. Vamos pegar símbolo e tenho aqui um chamado marcação de pilar. Então, nós vamos colocar um pilar aqui. Nós vamos colocar outro pilar aqui. Nós vamos colocar outro pilar aqui. Veja bem, eu poderia colocar um pilar aqui e um pilar aqui, mas ele vai ficar muito próximo. Então, normalmente, esses pilares, a gente trabalha aí com a distância máxima de 6 metros, tá? O ideal é entre 4 e 5 metros entre eles. E tem uma distância mínima também, ou seja, não aproximar muito, né, esses pilares. Se eu aproximar muito aqui, pode ser que as fundações elas sobreponham e eu tenho que fazer e tem um efeito aí de uma fundação sobre a outra, e pode ter que eu tenho que fazer uma sapata associada, só uma sapata, uma fundação para dois pilares ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso de apoio, isso aqui está sem apoio nenhum. Eu vou trazer essa viga e vou apoiar ela aqui, ó. Então, eu vou apoiar nessa outra viga. Ah, João, eu posso apoiar uma viga diretamente em outra viga? Posso. Essa também eu vou trazer, vou apoiar ela até aqui. Então, ou seja, mesmo que não tenha parede aqui, eu estou trazendo essa viga aqui para apoiar. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar aqui esse, e vou colocar um outro aqui. Aqui eu não vou colocar porque essas vigas já estão apoiadas aqui em outra viga. Então, eu não preciso de colocar aqui, senão vai ficar muito próximo aqui. E vou colocar aqui, outro pilar aqui, e outro pilar nessa posição aqui. Então, definidos os pilares, agora eu tenho uma escada aqui. Eu preciso também definir um apoio. A escada está saindo daqui. Eu preciso apoiar essa escada. Então, como é que eu apoio ela? Eu vou ter que criar uma viga. Então, eu vim aqui anotar, linha de detalhe, e vou reconhecer o início dessa viga, aqui, dessa escada onde ela começa. Então, ela começa aqui. Então, eu tenho que apoiar essa escada em uma viga. Tá? Como aqui eu não tenho apoio aqui, eu tenho dois caminhos, né? Então aqui eu posso chegar ela aqui, até aqui para ela apoiar aqui. E aqui eu poderia chegar ela até aqui, é um caminho, tá? Poderia apoiar, vou ficar com a viga apoiada aqui. Ou eu posso também, então eu acho inclusive que é a opção mais viável aqui, ou seja, a distância não está tão longa, eu poderia vir aqui, apoiar essa viga diretamente aqui. Mas eu vou fazer de forma diferente aqui, só para a gente entender como é que é o processo. Nós vamos criar uma fundação aqui, vou criar um pilar nessa posição aqui, tá? Então, vou vir aqui anotar, vou pegar o símbolo e vou criar um pilar aqui. E esse pilar, ele vai só ficar nesse nível. Depois a gente vai ver em detalhes como é que vai ficar aqui.
Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Eu vou aguardar vocês na próxima aula para a gente dar sequência ao nosso curso.